Bom dia, William. Tudo bom, querido? Deus abençoe. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar aí mais um dia na presença de Deus. Tudo certo com a voz? Estão ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Teodora. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o devocional de hoje, né? Um momento onde a gente é alimentado pela palavra de Deus, um momento onde a gente aprende mais do Senhor. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Esse dia é o dia que Deus separou, nos trouxe nesse novo dia, e nesse novo dia, nessa nova manhã, as suas misericórdias se renovam. Bom dia, Ela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E é o dia que Ele fez para que a gente possa desfrutar desse dia plenamente, da melhor forma que a gente puder, no centro da vontade de Deus. Eu quero falar hoje no devocional te fazendo uma pergunta. Você é grato? Você é grato por aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo? Você consegue olhar a sua vida antes e depois de Cristo? Porque na palavra de Deus temos o antes e o depois. O Antigo Testamento é o antes de Cristo. E o Novo Testamento é depois de Cristo. Mas isso também se reflete na nossa vida. A gente tem o antes e o depois. Você consegue identificar isso? Você consegue ser grato por isso? Por que eu estou lançando essa pergunta? Porque antes de Cristo, nós não tínhamos escolhas. Não tínhamos escolha nenhuma. Nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos liberdade. O pecado era o único caminho que tínhamos. Eu estou falando antes de você ter um encontro com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, da minha fé. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, deixa muito claro isso que eu estou falando. É um versículo muito conhecido de todos nós. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe.
Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum sequer deixou de pecar. Todos nós somos pecadores e estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta: você é grato por quem você é hoje? Você é grato por aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida? Você consegue observar o antes e o depois de Cristo na sua vida? Como você era e como você é? Como você falava e como você fala? Como você agia e como você age? Porque Deus, Ele nos aceita como somos. Isso é fato. Ele nos aceita como somos. Pecadores, falhos. Mas Ele se recusa a nos deixar do jeito que estamos. Por isso que uma verdadeira e genuína experiência com Cristo gera em nós uma radical transformação. Se isso não aconteceu, sinto lhe informar que você ainda não teve uma experiência genuína com Cristo. E em Cristo nós temos a graça que nos libertou. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, agora, versículo 17, diz assim: a graça nos libertou para, está aí o motivo, está aí para que isso aconteceu. A graça nos libertou para obedecer a Cristo. E o pecado era o único caminho que a gente tinha. Tudo na vida nossa era marcado pela injustiça. A gente andava com medo, a gente andava fazendo as coisas que não agradavam o coração de Deus, e isso nos trouxe consequências que de repente até hoje estamos colhendo as consequências daquilo que éramos antes de Cristo. Mas quando chegamos na cruz, quando entregamos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixamos Ele governar a nossa vida, recebemos essa opção que nunca tivemos antes, de escolher que caminho seguir. A palavra de Deus deixa muito claro: eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Mas escolha a bênção, o caminho da graça, o caminho da bênção, porque ela é um caminho de vida. E a graça que encontramos em Jesus Cristo, ela nos libertou da exigência do pecado, de servir ao pecado. A palavra de Deus diz que éramos escravos do pecado. Por isso que devemos ser gratos quem somos hoje. E essa graça que nos libertou, ela nos dá a oportunidade de seguir e obedecer a Cristo. E a graça, ela é tão graciosa que essa oportunidade, ela é uma oportunidade que não nos cobra, não nos exige e nos deixa de forma voluntária essa escolha de seguir ou não. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Graça, seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. A graça nos libertou da exigência do pecado e nos deu essa oportunidade de seguir a Cristo de forma voluntária.
Agora, precisamos vigiar porque existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos revestidos por essa carne, se não estivermos constantemente em Cristo, se não estivermos sob a influência do Evangelho, da Palavra de Deus sobre nós, o velho mestre se coloca pronto para agir de novo, ou seja, o pecado, o velho homem, a velha criatura, toma conta novamente e nos escraviza e nos faz cometer coisas que não agradam o coração de Deus e que gerem em nós consequências. Por isso a palavra de Deus diz: vigiai, porque o leão fica rugindo ao nosso redor. Pedro disse isso, buscando a quem possa tragar. Por isso que precisamos sempre meditar na palavra de Deus. Por isso que precisamos sempre nos alimentarmos do Evangelho, que é o poder que existe em Deus, que nos mantém no trilho correto, no caminho correto. Por isso que o nosso alvo é Cristo. É para Ele que devemos olhar, é para Ele que devemos reconhecer que só nele conseguimos vencer a carne, os desejos pecaminosos, as vontades pecaminosas, as amarras que o pecado tem. Por isso que eu fiz a primeira pergunta quando a gente iniciou o devocional: você é grato pela vida hoje que você tem, que é a sua vida em Cristo? Como a palavra de Deus, existe o antes e o depois de Cristo na sua vida? Realmente houve essa transformação? De vez em quando, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente precisa fazer uma autoavaliação. O pecado, ele tem que ser na nossa vida um acidente, um erro de percurso, e não uma prática constante. Porque somos hoje filhos de Deus, aceitamos o Senhor como nosso Salvador, mas estamos sujeitos a pecar. Enquanto estivermos caminhando nesse mundo, nós estamos suscetíveis ao velho homem, à velha criatura. Por isso, se você caiu novamente, se você escorregou novamente, não se preocupe, porque existe um intercessor diante de Deus intercedendo por nós, Jesus Cristo, nosso fiel e justo advogado. Então não viva com sentimento de culpa, não viva com medo, de ter praticado coisas que não agradaram a Deus. Se voltou a acontecer isso, levanta, pede perdão, se arrependa e viva a sua vida diante de Deus plenamente, porque a partir do momento que você teve uma experiência com Cristo, aceitou Jesus Cristo, a graça dele te libertou. E a partir de agora devemos andar pela graça de Deus. E por que graça? Porque não merecemos. Como a gente leu em Romanos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não tem o que você faça, não tem o que você... Para ter essa graça de Deus, ela é dada de Deus para nós voluntariamente. É uma dádiva. Dádiva é tudo aquilo que é expresso de forma voluntária. Em Romanos 6, no versículo 17 ainda e 18, a graça de Deus, ela nos transforma dia a dia, nos fazendo novidade de vida todos os dias. Em Romanos 6, 17 e 18 diz assim: mas
A graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Éramos escravos do pecado, mas a partir do momento que fomos libertados por Deus, através de Jesus Cristo, passamos a obedecer de coração a forma de ensino da palavra, a forma de ensino de Cristo. Quer saber como viver? Quer saber a conduta que você deve ter diante das coisas? Medite nessa palavra dia e noite. Ela é o seu manual, ela é o nosso manual de vida. Quer saber como viver bem no seu casamento? Consulte a palavra de Deus. Quer saber como lidar com seus filhos? Consulte a palavra de Deus. Quer saber como lidar com a sua área financeira, suas finanças? Consulte a palavra de Deus. Quer saber como lidar com você mesmo, com seus sentimentos, com as suas emoções? Procure a palavra de Deus. Quer saber que decisão tomar na sua vida? Procure a palavra de Deus, porque de coração entregue a essa obediência a Cristo, você tem aí a forma de ensino que é te transmitida através da palavra de Deus. É isso que Romanos está dizendo. A carta de Paulo aos Romanos. Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Qual é a forma de ensino de Deus? É a sua palavra. Ele fez questão de deixar aqui tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos para ser pessoas vitoriosas e transformadas a cada dia pelo poder do Evangelho. Aqui encontramos o propósito de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Antes de finalizar esse devocional, eu separei aqui 5 características da graça de Deus, para que a gente possa entender e viver com essa consciência de que fomos salvos, resgatados, justificados, redimidos em Cristo Jesus, e a sua graça hoje que nos conduz e que nos faz caminhar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não negocie isso jamais. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da queda, não importa o tamanho da tempestade, a graça de Deus me alcançou e te alcançou. Te tirou da escravidão do pecado, te trouxe para a justiça, para o perdão, para o amor. E a primeira característica da graça abundante de Deus é que a fonte dessa graça é o próprio Deus. É de Deus que emana essa graça através do seu Filho Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e te fortalecerá. Olha que maravilha isso. Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou para a sua eterna glória. O depois de Cristo é isso. Antes de Cristo você era escravo do pecado, você vivia inconscientemente realizando coisas que não agradavam o coração de Deus. E como eu falei, pode ser que até hoje, mesmo depois que você está vivendo em Cristo, você ainda está tendo aí algumas consequências das escolhas e decisões que você tomou anteriormente. Mas não se preocupe, a graça de Deus te alcançou. E como fala aqui o versículo, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo, essa graça, esse amor, o próprio Deus,
vai aperfeiçoar você, vai confirmar em você a sua palavra, o seu ensino, ele vai te fortalecer. Então esteja em Cristo o tempo inteiro. O seu viver é Cristo, o seu falar é Cristo, o seu pensar é Cristo, o seu andar é Cristo. É por Ele, é para Ele que todas as coisas convergem, todas as coisas foram criadas, foram sustentadas em Cristo. Seja grato por isso, porque hoje você está diante daquele que é rico em graça e misericórdia e te ama profundamente, profundamente. Então a primeira característica da graça é entender que a fonte dela é o próprio Deus. E Ele vai aperfeiçoando essa graça em você, Ele vai confirmando essa graça em você. A graça, quando ela é bem compreendida, a graça, quando ela é experimentada, a gente consegue entender o tamanho do amor de Deus por nós, porque a graça é exatamente um favor, a gente não merece. A gente não merece. Se Jesus Cristo, se o próprio Deus nos deixar solto, sem orientação, sem direção, nós nos matamos espiritualmente. Se não tivermos focado no autor e consumador da nossa fé, a gente morre espiritualmente, porque a nossa carne, ela se deixar, ela nos consome. Por isso que é graça, porque ela nos resgata, mesmo diante dessa lama que vivíamos. A graça foi lá e nos trouxe, nos resgatou, nos limpou, nos purificou, e ela nos fortalece, nos aperfeiçoa todos os dias. E essa manifestação da graça, essa é a segunda característica da graça, essa manifestação da graça é em Cristo Jesus. Jesus é a própria graça de Deus sendo manifestada em nós. João, capítulo 1, versículo 14, 17, até o 17 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora veja bem, cheio de graça e de verdade. A manifestação da graça de Deus está em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, viva por Cristo, realize por Cristo, que você vai estar inundado por essa graça. João testificou dele, agora versículo 15, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, esse é João Batista, a quem vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, recebemos de Cristo, da plenitude de Cristo, o que? Graça por graça. E a todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça só nos libertou, só nos alcançou, porque Deus se fez homem, o Verbo se fez carne em Cristo. E é só por causa de Cristo e em Cristo que a graça de Deus se manifesta em mim e em você. Então a segunda característica da graça é que ela é manifestada em Jesus. Terceira característica da graça: qual é o objeto da graça? Qual é a razão da graça? Qual é o motivo da graça? O pecador. Ou seja, eu e você. A razão da graça, o objeto principal da atuação da graça, sou eu e você. Primeira Timóteo, capítulo 1,
Também versículo 14 até o 17 diz assim: E a graça de nosso Senhor, que superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia Paulo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nela, para a vida eterna. O que significa isso? A graça de Deus, ela ultrapassa o pecado. Ela é maior do que o pecado. E essa graça, ela é vivida pela nossa fé, pelo nosso amor que temos em Jesus Cristo. E essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é fiel e ela é digna de aceitação em Cristo. Lembra que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. E em Cristo achamos misericórdia e graça. Então, o objeto da graça somos nós. É através da graça de Deus que somos purificados, somos limpos, somos restaurados, somos dignos de aceitação de Deus, porque Cristo Jesus habita em nós e nos faz transformar todos os dias. Quarta característica e penúltima da graça: a graça, ela justifica. Romanos capítulo 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Entenda que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos caminhando para a morte antes de conhecer Jesus Cristo. Mas a partir do momento que reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Deus, o nosso único Salvador, nós somos justificados, nos tornamos pessoas justas diante de Deus. E não corremos mais o risco de morte por causa do pecado, porque essa graça nos redimiu, nos justificou e nos trouxe dignos diante de Deus. Então tire esse sentimento de culpa que te assola, tire esse sentimento de culpa que às vezes te persegue durante esse dia. Seja livre, seja liberto para amar, para ser amado, para viver na graça de Deus. E a quinta característica da graça é que o caráter da graça é rica. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A graça de Deus, ela é rica em misericórdia. A graça de Deus, ela é rica em amor. A graça de Deus, ela é rica em transformação. A graça de Deus é rica ao ponto de nos resgatar, nos justificar, nos redimir e nos fazer novas pessoas. Então chega de se condenar, chega de dizer que você não merece, chega de dizer que você não pode fazer isso ou aquilo. Você é liberto em Jesus Cristo, que te ama, que te transforma, que te justifica todos os dias. Entenda isso. É pela graça que somos salvos. É pela graça que vivemos. É pela graça que somos transformados. É pela graça que amamos. É pela graça que somos o que somos hoje. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. É uma palavra que me tocou muito ontem à noite, quando eu estava preparando esse devocional. E viva tranquilo, viva sem peso, viva sem fardo. Vive tranquilo, Deus te resgatou, te transformou, te trouxe para a luz. Viva tranquilo, não se cobre tanto. A gente às vezes se cobra muito. Não se cobre tanto. Se mantenha em Deus. Olhe para Jesus e continue, siga a sua vida. Realize seus sonhos, realize seus projetos. Ore
ore a Deus todos os dias, ore sempre de iniciar qualquer coisa na sua vida e viva nessa plenitude da graça que há em Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente terminar esse devocional e começar o nosso dia hoje, né? Mais tarde estaremos aí frequentando a nossa igreja, a nossa comunidade. E eu, particularmente, passo praticamente o dia todo de domingo nela. E para mim é um prazer, é uma alegria servir. E que possamos hoje servir as pessoas, transformar essas pessoas através da graça que nos alcançou. Como devemos sempre lembrar que tudo aquilo que temos de bom, tudo aquilo que temos em nós pela graça deve ser compartilhada, deve ser transmitida, deve ser... Então sirva o próximo, sirva as pessoas ao seu redor, e que elas enxerguem em mim e em você a graça de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar, faça aí do seu lugar. A presença de Deus, ela está aí. Por isso o lugar aí que você está é santo, porque Deus se faz presente. Então vamos orar com essa consciência de que estamos num lugar sagrado, porque Deus é santo, e Deus nos santifica, e quando nos colocamos diante da sua presença, o lugar que estamos é santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor nos fez acordar. O Senhor nos fez estar aqui agora, vivendo esse momento, experimentando esse momento, porque nada foge do seu controle. Tudo pertence a Ti. Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de iniciar mais um dia na Tua presença. Presença essa que nos enche de graça. Presença essa que nos justifica, nos transforma. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Como diz Pedro, para quem iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Por isso, Pai, te pedimos, continua conosco nessa nova manhã e nesse novo dia que está se iniciando. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Restaure o que precisa ser restaurado, transforme o que precisa ser transformado. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Obrigado, Pai, obrigado porque mais uma vez, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente da nossa infidelidade como ser humano, o Senhor se permanece fiel, o Senhor vem ao nosso encontro e nos faz estar cada vez mais justificados, transformados na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra de hoje que nos trouxe de volta para o trilho. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua graça que nos envolve, nos consome. Oh, Pai, obrigado porque hoje somos pessoas totalmente transformadas pelo Teu poder. Que possamos de vez em quando olhar para trás e ver quem éramos, para nos lembrarmos do que o Senhor fez por cada um de nós. Hoje somos libertos. Hoje temos uma vida sem culpa, sem condenação, porque quem estão em Cristo já não há mais condenação. Que possamos viver tranquilos, sem sentimento de culpa, sem cobrança, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos entregar todos os dias. Obrigado, Pai, porque hoje a Tua palavra nos ensinou que mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, o Senhor se manifesta todos os dias com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles agora que estão online comigo, que essa palavra entre no seu coração, na sua alma e produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Que eles possam desfrutar dessa graça, desse amor, que possa inundar a vida deles. Os abençoe em tudo, Pai. Tudo que eles fizerem, tudo que eles decidiram e planejaram fazer hoje, esteja de acordo com a Tua vontade
se manifesta a tua glória sobre eles. Abençoa a sua casa, seus filhos, seus negócios, e que eles venham cada vez mais crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mesma bênção, Pai, eu peço que seja estendida àqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os alcance também e que a tua graça os transforme todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que essa palavra possa realmente ser vida em vocês e que vocês possam entender que a graça em Cristo Jesus me salvou e te salvou. E hoje andamos livres, libertos, justificados por esse tão grande amor de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui novamente a partir das 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento aí de oração. Que Deus possa abençoar vocês ricamente e que o dia de vocês hoje seja repleto da presença de Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã.